Fala pessoal, aqui é a Flávia Naoship, running back, e hoje estamos com o Pancada, jogador da Loud de Valorant. E aí, Pancada, como é que você tá? Opa, bom dia pessoal. Tô bem, graças a Deus. Agradecer aí o convite da nós estar presente aqui. E é isso. Bom, Pancada, para começar, queria saber um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui no Valorant, na Loud. Então, foi uma trajetória longa, né? Eu jogo desde o primeiro dia do lançamento do beta do jogo. Quando lançou lá na NA, eu já peguei a key, já fiquei igual um maluco, já jogando o dia inteiro. Tive passagem por alguns times. No começo do cenário tinha a Terror.net, que era até que influente no começo do jogo. Depois teve a B4, foi onde eu joguei o First Strike, foi o primeiro presencial da Riot no Brasil. Depois disso eu tive passagem pela Stars Horizon, que é meu ex-time. Jogamos o VCT, o último que teve, antes de toda aquela mudança do cenário. Joguei até inclusive contra meus atuais teammates, Saci, Sadak. Quanto o Les também, quando ele estava na Jaguares. Quando rolou o fim do ano, que teve uma dança das cadeiras, né, bem grande no cenário, que mudou todos os times, bastante mudanças e especulações. Eu recebi um convite para jogar com o Saci, com o Sadak e com aspas no momento. Aí a gente decidiu depois o último player. E junto com esse time, a gente foi atrás de ouvir propostas, teve bastante orgs interessadas. E aí chegou a oferta da Loud e foi a que a gente decidiu abraçar. Você comentou, né, que chegaram diversas propostas. Chegou alguma proposta internacional? Teve uma, eu acho que se eu não me engano, teve uma proposta internacional. É bem interessante, né? Porque no início, então, vocês se juntaram para jogar juntos, mas não tinha nenhuma org, né? Vocês estavam ouvindo primeiro as propostas. Sim, primeiro a gente ouviu propostas, mas meio que a gente já estava certo por baixo dos panos, assim, a gente já tinha se acertado de jogar junto. A gente ouviu mesmo por ouvir. Uhum. Precisava ouvir para parecer alguma coisa muito boa também. A gente não podia estar preso num projeto que estava no papel ainda. Então, a gente ouviu todas. Interessante. Então, vocês montaram esse projeto antes de estar com a Loud, e aí foi que a Loud veio e conversou com vocês. É, foi do nada. A gente nem esperava, inclusive. A gente estava quase acertado com outras organizações que estavam saindo já em matéria, essas coisas. E Uhum. aí do nada chegou a Loud Boom com a oferta e a gente decidiu abraçar dela. E você falou da Loud, né? Vocês se juntaram esse ano, basicamente, né? Apesar de que foi ano passado, mas jogando mesmo juntos, começaram esse ano com o VCT-BR. E eu queria saber, né, como é que foi essa primeira temporada, a primeira e a segunda split, como é que foi pra você? Então, foi bem puxado, pra falar a verdade, viu? Foi bem corrido, a gente não tinha pra nada. Tô o time muito em cima da hora, tinha muita expectativa em cima do nosso time. A gente, tanto que pra jogar o Open Qualify, eu lembro que a gente treinou 2 dias, se eu não me engano, 2, 3 dias. E já teve que jogar uma maratona de jogos e já emendou no VCT. Então a gente deu sorte que a gente é bom, né? A gente é bom, graças a Deus a gente é bom. O Sadak e o Saci trouxe bastante experiência lá de fora, taticamente dizendo, e casou muito bem com o que eu já trazia de FPS e os meninos também tinham muito talento individual. Então a gente encaixou rápido e tava conseguindo render bastante nos primeiros jogos. A gente jogou não só no Open Qualify agora, mas, por exemplo, para voltar da Islândia e jogar o VCT, a gente teve poucos dias de treino também. Ainda uns 3 também. Já entrou no VCT de cara e já ganhou também o primeiro jogo. Então, a gente meio que se acostumou com essa agenda até corrida de não ter muito tempo, às vezes, para fazer as coisas. Inclusive, né, você comentou que já chega de um campeonato, não tem tempo, já vai partindo pro próximo. E eu queria saber, né, como é que vocês conseguem otimizar tão pouco tempo e ter resultados tão bons? Então, a gente tenta aproveitar ao máximo o pouco tempo que a gente tem. Desperdiçar, né? Momento de discutir, de trabalhar, a gente dá todo o sangue ali, para não deixar passar o tempo que a gente tem, porque a gente sabe que vai faltar depois. Entendi. E em relação, em comparação com o primeiro split e o segundo, você acha que mudou muita coisa em relação a Loud? Então mudou, que a gente tornou um time bem mais experiente do primeiro pro segundo. Uhum. O primeiro split a gente não esperava ter aquele sucesso absoluto que a gente teve, passou por todos os times, porque a gente era um time novo,
time que já estava estabilizado do ano passado e acabou que a gente mandou muito bem. No segundo split a gente já era um time bem mais experiente, bem mais cabeça, porque a gente aprendeu muita coisa lá fora e já sabia aplicar a CRI. A gente foi lá pra fora com a cabeça de a gente precisa pegar experiência e precisa aprender. Aí acabou que a gente mandou bem, ficou lá em segundo no mundial e aprendeu muita coisa. E aí nesse segundo split a gente já veio aplicado. Já veio aplicando essas coisas que é pra chegar no próximo Masters e não perder tanto tempo, igual a gente perdeu do primeiro pra Islândia, pra aprendendo coisa, pra já aplicar. Entendi. Então, nesse primeiro split, principalmente para a Islândia, você acredita que foi mais um momento de aprendizado? Mais um momento de aprendizado. E como foi, né? Assim, porque mesmo que seja um momento de aprendizado, a Loud acabou tendo resultados, assim, incomparáveis, né? Um time muito recente sendo vice, né, do Masters da Islândia. Então foi surpreendente. A gente também não esperava. Sabia que a gente era bom, mas não é ao ponto de chegar assim, nada com um time sem experiência internacional no jogo, aprendendo as coisas ali no momento e do nada, bum, explodir e já chegar numa final. E com chances reais de ganhar. Os jogos foram muito apertados e a gente podia ter ganho se não fosse alguns vacilos. Então foi muito surpreendente. A gente, a gente foi na cabeça de que tipo, a gente não precisava ganhar, claro, ia dar o máximo. E foram acontecendo as coisas muito rápido, do nada, nossa, estamos na terceiro do mundo, do nada, caraca, final. Foi do nada. É, isso porque vocês já chegaram em uma fase de grupos, né? Se eu não me engano, já não jogaram aquela primeira fase, só partiram logo para a segunda devido à quantidade de pontos, né? A gente foi direto pro playoffs por causa da É NiP. playoff, isso. O Last Chance da Leviathan e entrou na fase de grupos. Ah, que interessante, né? E vocês acreditam que agora, né, depois dessa experiência, tanto no Masters Islândia, quanto agora o segundo split no Brasil, vocês acham que vamos ver uma lounge diferente? A gente acredita sim que vamos ver uma Loud diferente. Por tudo que a gente aprendeu lá fora e estamos aplicando aqui para não chegar lá atrasado, igual foi da última vez com meta, jeito, estilo de jogar. A gente espera chegar muito melhor do que antes. Ainda mais que agora a gente entra no group stage. A gente tem que estar melhor do que antes, porque a gente não vai ter tempo para treinar igual da última vez que a gente chegou a treinar uma semaninha. Eu acho que a gente vai ter agora 2 dias no máximo para praticar. Então vai ser só para relembrar. Então a gente espera ter conseguido ter feito um bom trabalho aqui no Brasil para chegar lá bem. Bom, e muito se fala das vitórias da Loud, né? Mas eu queria saber em especial em relação à final do Masters de Reykjavik, né? Que vocês enfrentaram a Optic. Confronto que já não era novo, né? No campeonato, justamente porque vocês enfrentaram eles anteriormente e conseguiram chegar na final, né? E a gente queria saber um pouco sobre como é que foi essa situação para vocês, que antes vocês ainda conseguiram trazer a vitória, mas depois a Optic conseguiu sair melhor. Então faltou um pouco de experiência como equipe pra gente. O time da Envy já é um time muito calejado, já tá há bastante tempo junto. Inclusive, eles já jogaram uma final de Master antes, como quando eles representavam o time da Envios. Falta um pouco de experiência de equipe, de grupo, para a gente poder se adaptar. É o primeiro campeonato internacional do time, já chegou numa final sem bagagem nenhuma, do nada, então falta um pouco. O time deles, inclusive, já tinham feito essa, toda essa maratona desde o Group Stage, né? Porque eles enfrentaram muitos times, acabaram chegando na Lauer mais de uma vez, então eles tiveram que ter esse período de adaptação time contra time, e aí chegaram bem para a final, pro próximo jogo. Eles já tinham visto todos os nossos jogos, eles já tinham experimentado jogar contra a gente, já tinham assistido muitos jogos nossos, e aí faltou um pouquinho da gente nessa parte também, dessa experiência. Entendi. E bom, eu queria saber agora as prospecções para o Masters, né? Estamos próximos já do Masters de Copenhague, saber um pouquinho como está a preparação. Então, a gente treinou basicamente esse split inteiro para o Masters. A gente feito esse projeto que é visando o futuro, a gente tenta se preparar antes, não chegar tipo umas semanas antes e agora vamos treinar para o Masters. Então, a preparação foi isso, foi o split agora do VCT. A gente conseguiu ganhar todos os jogos, então mostra que a gente está bem. Por mais que teve alguns deslizes, alguns jogos foram mais apertados. A gente vai tentar chegar lá nos 2 dias que a gente tem de treino, aproveitar ao máximo para relembrar nossas coisas, para se precisar adicionar alguma coisa, correr atrás, para começar esse group stage bem forte, para tentar passar para os playoffs.
Entendi. E você acredita que, quem sabe, esse Masters agora vocês podem ter um resultado um pouco mais além do que vocês tiveram no Masters passado? Acreditar, eu acredito, nosso time é muito bom, não tenho muito o que dizer sobre. Aí agora vai ser o trabalho, né? A gente tem o primeiro objetivo, passar da fase de grupos, que é o que a gente setou. Tem que ir passo a passo, porque para não dar um passo maior do que a perna, às vezes chegar lá com o topete levantado e aí do nada a gente perde no group stage, cai, não é bom pra gente. Então, o primeiro objetivo pra gente é passar do group stage. Legal. E sobre o Group Stage, né? Temos aí times importantes já, né, selecionados nesse Group Stage, inclusive vocês. E eu queria saber a tua opinião, né? Então, eu dei uma olhada por cima ontem, cheguei a ver muito bem ainda. Mas se eu não me engano, o nosso grupo é bem forte. É um grupo que o pessoal tava até chamando de grupo da morte. Que vem com o time da EMEA, que é bem forte o time da Guild. Vem a Optic, o atual campeão do Masters. Vem a gente, que foi finalista. E também tem a Cru, que tem muita experiência internacional, então não vai ser uma coisa fácil. Tem 4 times bastante experientes para brigar por 2 vagas apenas. Então vai ser difícil. E você comentou, né, que vamos ter ali a Cru, vamos ter a Optic nessa fase de grupos. E vocês já vão estrear num confronto contra a Cru, né? Time que inclusive venceu o LCQ contra a NiP. E eu queria saber um pouco sobre as suas expectativas em relação a esse confronto. Então a gente quer muito ganhar esse jogo. Que a Cru é um time aí que não perdeu para nenhum time brasileiro, né? Mas ele ainda também não enfrentou o nosso e também não chegou a enfrentar ainda o time da VKS antigo, que era o melhor do país. Então é um jogo que a gente quer muito jogar, quer muito ganhar, para mostrar que o Brasil é bom, né? Entendi. E tem algum outro time no Masters que vocês gostariam, ou você gostaria muito de enfrentar? Eu gostaria de jogar contra a Fnatic. É um time que eu gostaria de jogar sim, que é um time que a gente não teve experiência de jogar contra eles nem treino, porque eles tinham caído no time brasileiro e a gente não conseguiu treinar contra eles, porque certo eles, né? Eles não sabem se a gente vai passar alguma coisa pro time brasileiro ou não. Mas é um time muito bom que já vem atuando no cenário internacional desde o começo do jogo. Então eu gostaria de ter experiência em jogar contra eles. E falando em campeonato, sabemos também que vocês já estão classificados para o Champions. E eu queria saber também se vocês já estão se preparando para o campeonato do Champions, apesar de estar um pouco mais distante. Nossa preparação é a longo prazo, então a gente também se preparou nos splits para chegar bem pro Champions. E fora o Champions, fora essa preparação, a gente depois do Masters vai fazer um bootcamp. Então a gente quer chegar fiado pro Champions, que era o nosso objetivo desde o começo do ano. A gente vai fazer um bootcamp de mais ou menos dias, então a gente espera chegar bem. Vai rolar lá na Europa, não sabe o lugar ainda, mas já tá certo isso de acontecer. Para chegar 100%, quem sabe 200 para trazer esse título pro Brasil. Vocês já imaginavam que iriam conseguir se classificar agora, na metade do ano? Ah, na metade do ano não, foi uma surpresa, mas depois que a gente pontuou bastante, a gente já viu que tipo, ó, estamos com o pé lá, já tá quase concretizado. Aí aconteceu da NiP não ganhar o Last Chance e só confirmar, então a gente já tava meio que na cabeça depois que a gente fez 600 pontos quase, que a gente já tava com o pé lá. Então só faltava a confirmação, e aí a confirmação chegou agora. Ah, que interessante. Em relação a toda essa preparação para o Champions, né? Vocês acreditam que qual poderiam ser os possíveis locais para vocês fazerem um bootcamp? Então tá muito cedo ainda, mas tava, eu acho, se eu não me engano, ali por Amsterdã, ali na Europa. Eu tenho certeza que é na Europa, eu não sei ainda o lugar, que ainda falta a confirmação, mas vai rolar ali. E me conta um pouquinho como é que vocês trabalham para ter essa mentalidade, né? Justamente porque, apesar de ainda nem ter ido para o Masters, vocês já estão se preparando para o Champions. Como é que funciona essa organização dentro do time? Então já foi meio que um traçado desde o começo do projeto, nossos objetivos. E aí a gente teve a ajuda do nosso psicólogo, todas essas coisas para blindar a cabeça, para a gente conseguir manter o foco, que a gente obviamente entra nos outros campeonatos para ganhar, mas se não ganhar não tem problema, que o nosso objetivo final é o Champions.
Tanto que a gente deixou claro também, eu acho que isso no documentário. Quem assistiu o documentário ficou por dentro disso. Teve bastante, mostrou muito sobre o nosso dia a dia, o trabalho do psicólogo, o trabalho da equipe como um todo. Então, isso daí já foi criado desde o primeiro dia que a gente pisou no CT, até agora a gente já tem isso daí na mente. Então, no princípio, vocês claramente tinham a meta de ir pro Masters, mas a meta maior é ir pro Champions. A meta maior é ir pro Champions. E aí a gente conseguiu agora cravar a vaga, e agora o objetivo é ganhar. E como é esse sentimento de estamos na metade do ano, já conseguiram dar grandes passos, um time muito novo? Então, é o que eu falei, foi uma surpresa muito grande. Foi do nada, a gente também não esperava. Aí já que aconteceu, a gente abraçou. E vamos continuar dando nosso máximo, já que veio resultados assim tão bons em tão curto tempo. Quer dizer que ao longo prazo a gente consegue também alcançar muito mais. Queria te perguntar aí qual é o segredo, né? Qual é o segredo do time da Loud ter essa força, essa garra absoluta nos campeonatos, tanto no Brasil quanto torneios internacionais? O segredo é simples. Os 5 querem, não 5, os 6, os 7, todo mundo que tá com a gente. Tem o nosso psicólogo, tem o nosso analista, tem o nosso coach. Todo mundo quer. Todo mundo quer de coração, porque é o sonho de todo mundo desde pequeno. Então a gente abraçou firme a oportunidade. Quando juntou, a gente viu que todo mundo queria a mesma coisa. A gente falou, então é agora, a gente vai deixar nosso máximo aqui. E tá todo mundo se entregando 100% para isso. É isso, Pancada. Bom, e por fim, eu queria que você deixasse aqui suas últimas palavras pra gente. Então só agradecer o convite seu, do site, e também agradecer a torcida de todo mundo que tá apoiando a gente, que é uma torcida muito grande. O Brasil parou para abraçar a gente no último Masters. E acredito que vai ser do mesmo jeito. Então já quero agradecer antecipadamente todo mundo que vai parar um tempinho para assistir a gente, para mandar uma mensagem de carinho. Tamo junto de coração. É isso, Pancada. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pelas palavras. Aqui encerra a nossa entrevista. Flávia Naoshi para o Ranchback.